Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos quase terminando, hein? Falta essa e mais uma só. Boa noite a todos. João Gabriel, tudo bem? Deixa eu só puxar aqui. Professora Raquel Braga. Boa noite, João Gabriel, Davi, Bárbara, Edilene. Davi, Edilene, tá acabando, mas ano que vem tem mais. Sônia, Jéssica, Leonardo. Muito obrigado por professor. Agradeço muito, gente. Que bom que vocês estão. Professora Letícia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, só vou pegar uma água aqui, que eu confesso que eu estou com calor. Aí as professoras vão ficar conversando com vocês aí. É 1 minuto, tá bom? Já volto. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos finalizando, né, professora Raquel, o nosso seminário aí, o congresso. Uma palestra de excelente qualidade. Professora, não estou te ouvindo, Raquel. Hoje, ontem foi muito bom. Ontem, nossa, eu fiquei muito, mas muito arrepiada com a palestra do professor Henrique. Nossa, fiquei emocionada. Fiquei emocionada, muito bom. Todas, né, gente? A gente está sendo um evento de elevado, assim, de uma envergadura que, muito bom. Bacana. Pena que está acabando. Né, Jéssica? Jéssica está falando ali, é uma pena mesmo. Tudo que é bom dura pouco, né, pessoal? Passa rápido, eu estava conversando com o Leandro, ontem eu conversei com o Leandro, e é tão importante, né, assim, a gente pode ser privado de tudo, né, de um membro, da saúde, de tudo, mas conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, e assim, sendo oferecido de forma gratuita, no conforto da sua casa, é surreal, assim, muito legal. O que é mais legal é que a Raquel sabe, a Raquel estudou para concurso, a professora Letícia também estuda muito. São as pessoas que a gente estuda, são os livros que a gente lê, estão falando para a gente aqui. É gente que a gente admira. É muito legal. É igual no ano passado você com o Mazuoli. Nossa, gente, sou Mazulete, né? Mazulete, ele foi convidado, hoje eu vi, ele foi convidado para fazer uma audiência pública, no caso da CPI, no caso da CPI, se há responsabilidade internacional do presidente da República em razão da demora para vacina, não sei o quê, ele foi convidado pelo senador. Vai dar um parecer, é isso? Ele vai presidir uma audiência pública sobre isso. Que tecnicamente, não, muito legal, né? Então, o de hoje também é um internacionalista famoso também. Ele é do direito penal, ele é tudo. Ele é tudo. É quem treina todos os procuradores da República que trabalham com lavagem de dinheiro. Todos. Ele sabe todos os temas. Penal, internacional, tudo. Vou pegar uma água agora, viu? Agora sou eu, tá, Leandro? Sua vez, vai lá. Vocês com o meu fundo de tela. Pessoal, então agora que eu vou saudar vocês com muito carinho, né? Daqui a pouco chega o nosso palestrante. Sejam todos muito bem-vindos à nossa penúltima palestra, entendeu? Passou tudo muito rápido, como diz a professora Raquel, tudo que é muito bom passa rápido. Estou na aula do professor Rodrigo Sodeiro, que manda um abraço. Oh, que maravilha! Manda um abraço para ele, professor Rodrigo. Sinta-se abraçado. Legal, Ricardo. Legal. Diga as informações são Quarão. Legal, muito bom. Boa noite, Moema. Boa noite, Luiz. Deve ser Luiz Fernando, né? Porque aqui para mim não aparece o nome inteiro. O pessoal está chegando, né, pessoal? Boa noite. Daqui a pouquinho o nosso palestrante entra.
Voltei. Olha, temos Rio aqui Grande do Sul. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Pessoal, coloca aí de onde vocês estão falando. Ah, entrou nosso palestrante. Doutor Vladimir Aras, que satisfação, boa noite. Deixa eu só abrir o áudio do senhor, só um minuto. Tudo bem? Boa noite a todos e a todas, professoras. Tudo bem? Tudo Prazer bom, graças a Deus. O senhor está falando da onde, professor? Eu estou em Brasília. Brasília, terra muito boa. É uma honra enorme tê-lo conosco, viu, doutor? Eu acompanho seu trabalho há muito tempo, muito tempo. É uma honra muito grande. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor, a gente vai passar um videozinho institucional rapidamente e voltamos em definitivo. Sem problemas, sem problemas. Vamos rodar o vídeo, pessoal, por gentileza. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Boa noite a todos. Agora, de forma oficial, gostaria de saudar com muito carinho todos vocês que vêm nos acompanhando desde segunda-feira, às 9h30 da manhã. Estamos na nossa penúltima palestra, no nosso último dia de evento, mas gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado já de plano. Gostaria de agradecer às duas professoras, professora Raquel Braga e professora Letícia. As duas são primas, né? Raquel Braga e Letícia Braga, né? E agora, de forma especial, o nosso palestrante, doutor Vladimir Aras. É uma honra imensurável, doutor, tê-lo conosco, com certeza para brilhantar ainda mais esse grandioso evento. Eu vou falar o mini currículo do doutor Vladimir, procurador regional da República em Brasília, ex-secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, PGR,
ex-membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República, GTLD, ex-procurador regional eleitoral na Bahia, ex-promotor de justiça no MPBA, doutorando em Direito e mestre em Direito Público, professor assistente de processo penal na Universidade Federal da Bahia, UFBA, e eu concluo como o maior especialista em lavagem de dinheiro do Brasil. É uma honra, doutor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professor Leandro, pela sua introdução, foi muito divertida, muito obrigado. Eu quero saudar as professoras Letícia e Raquel e a todos que nos acompanham neste evento. E eu tenho o gosto de participar, professor Leandro, do evento. Vi, realmente foi um conjunto muito ilustre de professores, inclusive alguns amigos meus que aqui estiveram já, e realmente uma honra participar do evento. E vamos direto ao ponto, né? Porque eu tenho pouco tempo para expor essa temática tão interessante que é o regime jurídico internacional da lavagem de capitais. E eu lhe pergunto se posso fazer o compartilhamento de tela ou se... Pois não, fique à vontade, claro. Então, vou pedir licença aqui para fazer esse compartilhamento, pedir licença também às professoras, para que nós possamos tratar deste assunto, que é um tema, falando aqui de Brasília para vocês, um tema que é global, um tema que nos preocupa em várias perspectivas, tanto na perspectiva do direito interno quanto do direito internacional, e, portanto, aqui o tema da lavagem de capitais é um campo no qual se encontram esses ramos do direito penal, do direito processual penal, evidentemente, mas também o direito administrativo. E é importante lembrar, basta que nós consideremos a formatação da nossa Lei 9.613 de 98, para vermos que ali, de fato, há algumas obrigações administrativas muito importantes. E essas repercussões no direito interno, no processo, no penal e no direito administrativo sancionador, derivam de quê? Derivam de um regime jurídico internacional. Esse regime jurídico internacional que vem sendo construído, foi construído ao longo do século XX e continua em construção no século XXI, a partir da expansão do capitalismo e a expansão colateral marginal de esquemas ilícitos de manipulação de mercados, manipulação de capitais e realização de condutas ilícitas cada vez mais lucrativas, cada vez mais compensadoras ou recompensadoras para quem comete crimes. E daí é importante lembrar daquele velho brocardo, daquele velho jargão de que o crime não deve compensar. Mas, infelizmente, o crime para muitos compensa, e num país cheio de desigualdades, inclusive desigualdades no sistema de justiça criminal como o nosso, o crime tem compensado, especialmente para aqueles que praticam os crimes mais graves, aqueles que se dedicam à criminalidade de colarinho branco, aqueles que se voltam para a corrupção política, para a corrupção econômica, para a chamada captura do Estado, né? E isso nos faz pensar também, mais uma vez, em lavagem de dinheiro. O crime não deve compensar. Por outro lado, não deve compensar, e esta ideia vem sendo enfrentada, esta meta de que o crime não compense, vem sendo buscada por vários métodos, por vários mecanismos no campo penal, no campo extrapenal e também no campo patrimonial, quando nós consideramos, por exemplo, a recuperação de ativos, quando nós temos em conta os novos mecanismos de confisco patrimonial, sobretudo o confisco pelo valor equivalente, o confisco alargado, quando temos em mira a criminalização ou o tratamento jurídico do enriquecimento ilícito, como nós fizemos no Brasil com a Lei 8.429 de 1992, e como preconiza a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que se faça também no plano criminal em relação a essa mesma conduta, enriquecimento ilícito.
tornando eventualmente um crime. Então, são várias as ferramentas, como eu dizia, penais e processuais penais, para o enfrentamento disto que é o crime compensa ou o crime não compensa. E o crime compensa para quem pode fazer uso, para quem pode usufruir tranquilamente de todo o dinheiro oriundo de condutas ilícitas, de todo o dinheiro que auferiu como a prática do crime, ou de pelo menos uma parte destes valores, produto e proveito do crime. E é exatamente aí que se coloca a ideia de um confisco alargado, como resulta da lei anticrime de 2019, e essas outras ferramentas, algumas das quais eu já mencionei, mas não poderia deixar de mencionar, por exemplo, a ação de extinção de domínio ou uma ação civil pública, vejam, campo não processual penal, campo do processo civil, mas com evidentes ligações com o direito penal, deste instituto que surge na common law, no direito comparado, especialmente em países de tradição anglo-americana, ou que seguem a tradição da common law, e que acabou se espraiando para outros países, como a Colômbia e outras tantas nações do nosso continente e mesmo da Europa. Então, essas soluções todas têm se mostrado úteis em certa medida, em certa dimensão, mas insuficientes noutra dimensão, e é por isso que, ao longo dessa evolução do enfrentamento desse mercado marginal, que se coloca cada vez mais potente diante da globalização, diante das facilidades da globalização, facilidades que são de ordem relativa aos movimentos migratórios, facilidades que são relacionadas à movimentação de mercadorias, produtos e serviços, e facilidades relacionadas a quê? Não só às comunicações, mas também à circulação de capitais. Circulação de capitais. E esses capitais que circulam são lícitos. Essas pessoas que viajam daqui para colar são turistas, estudantes, empresários, não importa. Essas mercadorias que vêm de lá para cá e daqui para lá e vão daqui para lá são também mercadorias lícitas, mas no meio delas existem mercadorias ilícitas, drogas, armas de fogo, munição, agrotóxicos e ilegais, todo tipo de substâncias proibidas. No meio dessas pessoas transitam também criminosos, foragidos, terroristas, todo tipo de indivíduo delinquente, como coiotes e outros exploradores da criminalidade, pessoas que lucram com a criminalidade, e, obviamente, no meio do dinheiro limpo, que vem e que vai, também é um dinheiro sujo, que vem e que vai, e é para isso que surgem essas leis penais que procuram enfrentar num plano global, do mesmo modo que a globalização nos levou, nos conduziu a uma aproximação de mercados, uma aproximação dos interesses turísticos, educacionais e também políticos. Evidentemente, o mundo criminal, o mundo criminoso não poderia deixar de se apropriar dessas mesmas facilidades, ferramentas e instrumentos. E é nesse contexto que se evidencia um recrudescimento dos riscos cada vez maiores para a sociedade, riscos derivados da tecnologia, riscos derivados da biotecnologia, não só da tecnologia como um todo, mas das técnicas de biotecnologia que criam problemas seríssimos para a biossegurança e, evidentemente, as dificuldades estruturais que os Estados têm para guarnecer as suas fronteiras num mundo interconectado e cada vez mais interligado, cada vez mais dependente dessas relações internacionais, a ponto de já se dizer que, fora do multilateralismo, não há salvação. E, talvez, para essas questões de segurança que se apresentam diante de tantos problemas e de tantas utilidades que a globalização nos trouxe, evidentemente, também as soluções devem ser multilaterais numa perspectiva de uma segurança coletiva propiciada por organizações internacionais e pelos próprios Estados agindo coletivamente, não só no seio dessas organizações, como demonstra a atuação dos Estados que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas no enfrentamento do terrorismo e do financiamento do terrorismo, que é um problema paralelo
a lavagem de dinheiro e muito próximo dela. E, por outro lado, a segurança coletiva, que é propiciada pela articulação bilateral ou multilateral dos vários estados, agindo em espaços regionais, como o Mercosul, ou como a União Europeia, ou como a ASEAN, lá no Pacífico, e que procuram uniformizar, harmonizar as suas soluções jurídicas. Aquelas soluções jurídicas que antes eram pensadas para aqui, para este território, para esta soberania, agora não são mais suficientes para esta soberania. É preciso que nós nos demos conta, e eu creio que muitos de nós já nos demos conta, desta interligação crucial da modernidade, da contemporaneidade, essa interligação que é também de mercados ilícitos, de criminosos e de dinheiro sujo. E é por isso que é imprescindível que surja um mecanismo ou uma série de mecanismos, instrumentos que são fundados basicamente nos tratados, mas também na soft law, nas leis, nas normas internacionais de quase direito ou direito à informação, para a proteção das sociedades, de cada uma dessas soberanias, individualmente e coletivamente, contra a lavagem de capitais. Porque atrás da lavagem de capitais está o quê? Estão crimes muito, muito graves. Crimes muito graves, e esses crimes muito graves são crimes como o tráfico de pessoas, como a corrupção, como o terrorismo, como o tráfico de armas, o tráfico de bens culturais, o tráfico de animais silvestres, quando não são perigosos em si, como o tráfico de armas, são muito deletérios, muito prejudiciais para o tecido social e para os valores do século XXI, como a proteção ambiental, por exemplo. Então, onde é que surge este regime? Esse regime surge da experiência norte-americana, e não é de estranhar que muitos das soluções ou das pseudo-soluções para a criminalidade venham dos Estados Unidos, tanto no campo penal como no campo processual. Vem por quê? Porque é o país que foi o protagonista do Ocidente em relação ao século XX. No século XX, os Estados Unidos foram a nação mais pujante, né? E continuam sendo uma das nações mais pujantes do planeta no século XXI. É natural que a sua cultura no rock, a sua economia na influência das suas empresas multinacionais em nosso território em toda parte, e também o seu direito tenham influenciado os outros países, como outrora Roma nos influenciou naquela outra globalização, e por isso falamos português, por isso usamos um direito que é derivado do direito romano, por isso é que tanta coisa que nós temos hoje nos descendentes da Europa continental veio de Roma. Essa influência norte-americana foi sensível e sentida basicamente a partir do século XIX e, evidentemente, no século XX ainda mais. E no século XX, os Estados Unidos vivenciaram um fenômeno que é conhecido internacionalmente como gangsterismo. O gangsterismo marcou os anos 20, os anos 30, especialmente a partir deste momento aqui. Esse momento crucial da história americana é um momento muito importante para quem estuda a política criminal, para quem estuda criminologia, para quem estuda as formas de enfrentamento da delinquência e as formas fracassadas de enfrentamento da delinquência. Esta é uma delas. Em 1919, os Estados Unidos aprovaram a 18ª emenda à Constituição deles. Esta 18ª emenda ficou conhecida como Lei Seca, a emenda da Lei Seca, que resultou depois no Volstead Act, daquele mesmo ano. Vejam que é o ano do Tratado de Versalhes, muito importante para o direito internacional. Mas esse evento aqui é dos Estados Unidos, unilateral, uma medida que não pode ser compreendida sem que se compreenda também o período econômico que era vivenciado por aquele país e que acabou resultando lá em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York e pouco depois na Europa, com as consequências que daí advieram para o planeta, a ascensão do nazismo com a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Nesse período, nos Estados Unidos, o que é que acontece? A Era da Proibição, a chamada Era da Proibição, e, portanto, o fortalecimento do gangsterismo. Por quê? Porque personalidades como Al Capone e Meyer Lansky e outros tantos criminosos da época passaram a explorar
com mais lucratividade, vejam só, passaram a explorar com mais lucratividade aquilo que se explorava usualmente, rotineiramente, na atividade econômica, que era a produção de bebida alcoólica. E como agora era proibido comercializar, produzir bebida alcoólica nos Estados Unidos, tornou-se mais lucrativo fazê-lo, porque era mais difícil obter. Havia um risco, lembrem do risco no começo, um risco adicional da atividade econômica, e, portanto, se há um risco adicional da atividade econômica, que é o risco de ser preso, há mais valor a ser auferido com a entrada nesse negócio. Então, esses indivíduos acumularam fortunas gigantescas com a atividade de exploração do álcool. Isso nos lembra, não pode nos deixar de lembrar exatamente o que enfrentamos hoje com a lucratividade de organizações criminosas que exploram o quê? As drogas, as outras drogas, porque essas também são drogas, né? E isso nos levaria a outras tantas reflexões que não nos interessam agora. O que nos interessa é saber que esta proibição fracassou nos anos 30, logo depois, não foram nem 2 décadas, e o momento em que se vê o fracasso dessa proibição é que a solução que se deu para pegar Al Capone e outros tantos criminosos da época não foi uma solução usual, foi uma solução lateral no sistema, que foi a solução pelo direito tributário penal, e é aí que surgem os chamados intocáveis, né? Os intocáveis que eram funcionários públicos da Receita Federal dos Estados Unidos, conhecida como IRS, né? A Internal Revenue Service, ou seja, a Receita Federal, o que seria para nós um auditor da Receita Federal. Esses foram os grandes protagonistas da luta contra o crime nos Estados Unidos, especialmente Chicago, nos anos 20 e nos anos 30, porque usaram o direito tributário para alcançar quem era inalcançável, porque não havia como alcançá-los naquela atividade que eles praticavam, que era uma atividade extremamente lucrativa e, por ser muito lucrativa, com um potencial corruptivo muito grande. Então, a corrupção vinha de brinde com a proibição do álcool, da comercialização do álcool. Inevitavelmente, por pressão social e pela percepção do fracasso dessa política proibitiva, em 1933, vejam quantos anos são, entre 1919 e 1933, a era da proibição terminou. Só que quando a era da proibição terminou, esses 2 vetores aqui de baixo, o gangsterismo e a criminalidade organizada, haviam se fortalecido de tal maneira que havia montanhas de dinheiro, montanhas, literalmente dinheiro, para serem lavados e investidos, lavados na Suíça, lavados em Cuba, lavados no México, lavados em toda parte e reinvestidos. Reinvestidos onde? Na indústria do jogo, que começava a se fortalecer onde? Em Las Vegas. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, estado de Nevada, que explodiu nessa mesma época, a partir dessa mesma época, com os investimentos do que hoje seria lavagem de dinheiro, né? Então, é importante que nós percebamos que eles não tendo como onde dispensar as quantias que ganharam ao longo dos anos 20, foram para Nevada, e aí surgiu o que nós conhecemos hoje como Las Vegas, né? E personalidades como Meyer Lansky, que era o que nós chamamos hoje de um lavador de capitais, se tornaram homens muito poderosos política e economicamente, porque engendravam os esquemas que hoje são considerados tipologias, formas, estratégias de lavagem de capitais, né? Então, naquele momento, já era inevitável que o crime organizado tivesse ganhado robustez, ganhado potência em território norte-americano. Não foi senão depois de 40, 50 anos que os Estados Unidos conseguiram encontrar uma solução, e eu diria até uma solução insuficiente, para o enfrentamento dessa delinquência que explodira a partir dos anos 30 e que permitiu também, nos anos seguintes, que a máfia progredisse, se proliferasse e se consolidasse nos Estados Unidos, primeiro a máfia italiana e depois as outras máfias, sobretudo a máfia russa, também chegando aos Estados Unidos posteriormente. Para o enfrentamento desse tipo de delinquência mafiosa e gangsterista, os Estados Unidos, no campo federal, resolveu aprovar uma lei, em 1986, que era uma lei inédita em todo o planeta. Foi a primeira lei do planeta sobre lavagem de dinheiro. Essa legislação se voltava para uma perspectiva
muito semelhante àquela perspectiva anterior. Vejam, eles perceberam que, na era da proibição, o gangsterismo obtinha muitos recursos da proibição do álcool, então era preciso enfrentar a capacidade geradora de ativos que resultava da alta lucratividade da comercialização de bebidas alcoólicas. Como, ao longo dos anos 70, houve um episódio muito importante, que é um episódio que marca a história do mundo até hoje, que é chamada WOD, sigla em inglês para War on Drugs. War on Drugs. Que é o quê? É a famosa declaração do presidente Richard Nixon, em 1971, o presidente Nixon, aquele que teve que renunciar pelo escândalo de Watergate, né? Ele lançou uma guerra nacional, primeiro a guerra nacional norte-americana contra as drogas, isso no começo dos anos 70, isto é, há 50 anos. Há 50 anos e até agora, essa guerra não foi vencida e ela não será vencida. Não será vencida. Mas uma das formas de buscar o seu enfrentamento foi a criação, em 1973, da DEA, da Drug Enforcement Administration, que é a polícia antidrogas dos Estados Unidos, que tem uma atuação transnacional muito conhecida. Para além do território norte-americano, atua na Ásia, atua na África, atua também na América Latina, inclusive no Brasil e nossos vizinhos, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, etc. Essas estruturas criadas nos anos 70, elas passariam a trabalhar no ano de 1986 com uma nova legislação que procurava fortalecer o marco proibitivo contra o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, que àquela altura já era objeto de pelo menos 2 convenções. A Convenção Única de 1961 e uma outra convenção dos anos 70. Né? Mas ainda não existia, vejam, a Convenção de 1988. 2 anos depois, ela viria. E aí vocês vão ver o que é que vem na Convenção de 1988. Por ora, é preciso que nós percebamos que a gênese da lavagem de dinheiro naquele país está ligada à guerra contra as drogas. Está aí a lei, né, a lei de 27 de outubro de 1986, que era a lei contra o abuso de drogas. O abuso de drogas, que foi declarado naquele discurso de 1971 por Nixon, o inimigo público número 1 dos Estados Unidos, o abuso de drogas. Né? E, naturalmente, todo o esforço estatal, não só do governo federal norte-americano, como dos estados e dos condados, county, e também do mundo inteiro, a partir dali, passou a voltar-se para o enfrentamento às drogas. Né? Nessa guerra que nós vivenciamos até hoje, que resultou ontem, como vocês todos viram, naquele massacre de mais de 20 pessoas. Não se sabe se traficantes, moradores, um policial. Massacres como esse acontecem, infelizmente, de forma rotineira no Brasil, sempre ligados à guerra às drogas. Então vem este documento, e este documento ele introduz esta equação de que um crime antecedente, no caso, lá, na primeira geração dessas leis, o crime de tráfico de drogas, geraria proveito produto econômico, que, uma vez aproveitado, de certa forma, descrita no tipo legal, configuraria o crime de lavagem de capitais. Essa estrutura pensada para essas leis de primeira geração. Mas nós não ficamos nas leis de primeira geração. Por quê? Porque a partir do impacto dessa legislação no cenário regional e depois no cenário global, percebeu-se que era preciso que para a lavagem de dinheiro sucedesse o mesmo que havia já sucedido com o tráfico de drogas, especialmente a partir de 1988, com o tráfico de armas, né, ao longo do tempo, tratados bilaterais e documentos internacionais preocupando-se com essa temática, que veio a se fortalecer muito no ano 2000, tráfico de pessoas, a mesma coisa, crime organizado, mesma coisa, ano 2000, cibercriminalidade, 2001, pirataria, a partir de 1982,
terrorismo a partir dos anos 60, mas, sobretudo, no que nos interessa aqui, no ano de 1999, mas a gente pode colocar aqui um intervalo até 2005, o recrudescimento, o fortalecimento, o robustecimento do marco internacional de terrorismo, tendo em vista bens jurídicos que não eram mais considerados bens jurídicos apenas numa perspectiva unilateral soberana, mas passavam a ser vistos como bens jurídicos supranacionais, bens jurídicos que interessavam a toda a humanidade, bens jurídicos que, por isso mesmo, deveriam ser protegidos por esquemas uniformes montados deste modo. Esquemas uniformes que, número 1, fossem voltados para a criminalização de certas condutas, como, por exemplo, a corrupção, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, etc., de modo semelhante em várias partes do globo. Número 2, que uma vez criminalizadas essas condutas, e aqui estamos falando desses mandados expressos de criminalização ou de tipificação, se quiserem. No segundo momento, uma vez criminalizadas essas condutas uniformemente ou similarmente ou de modo parecido em cada uma dessas jurisdições, com elementos mínimos idênticos, mas com elementos adicionais acidentais dos tipos penais diferenciados, houvesse, no segundo momento, e aqui que nos interessa, a assunção da jurisdição por esses estados que assim houvessem produzido suas leis de direito penal interno. Então, o que é que a jurisdição aqui representa? Representa a assunção do compromisso pelos estados que criminalizaram essas condutas X, Y, Z, de dizerem, criminalizamos e temos jurisdição territorial e extraterritorial. E pensando nessa jurisdição extraterritorial, pensem no quê? Pensem numa teia, pensem numa estrutura, uma superestrutura jurisdicional formada por múltiplas jurisdições que cobrirá todo o planeta. Então, todo o planeta estará coberto por esta teia jurisdicional formada por teias menores lançadas por cada uma das soberanias que são estados partes daqueles regimes convencionais que se formatavam, como o regime antiterrorista, o regime anticorrupção, o regime anti-crime organizado e, claro, o regime anti-lavagem de dinheiro, e assim por diante. Então, de modo que um reticulado cobrisse todo o planeta. Esse reticulado impedia que, em qualquer lugar, em qualquer ponto, em qualquer pixel, né, desse cenário global, houvesse um pontinho que escapasse a uma dessas teias. Sempre haverá uma jurisdição apta à persecução criminal por esses delitos X, Y e Z. Encontrei isso na internet. Um outro aspecto, além da jurisdição, o aspecto da jurisdição associada aos mecanismos de persecução, e nós poderíamos chamar aqui de meios especiais de obtenção de prova, ou, usando o jargão internacional, técnicas especiais de investigação. Essas técnicas especiais de investigação, ou meio especial de obtenção de prova, nos remetem à Lei 92/96, de 1996, que regula a interceptação telefônica, a interceptação telemática, a interceptação ambiental. Nos remetem à Lei 12.850, que regula a infiltração policial, a colaboração premiada e outros mecanismos especiais de obtenção de provas. O que isso tem a ver com o regime jurídico internacional? Tem tudo a ver, porque o regime jurídico internacional preconiza ou cria obrigações, mandados de uniformização ou de aproximação para que cada um dos estados as tenha estas técnicas especiais de investigação ou os tenha esses meios especiais de obtenção de prova nas suas leis. Então, aí temos um vetor internacional que orienta a política criminal do Estado interna para que se legisle sobre processo penal, especialmente sobre investigação criminal e direito probatório criminal. Esse é o terceiro vetor. O quarto vetor, subiu o 3, vou botar aqui, o quarto vetor é o vetor da cooperação. Notem,
esta articulação mundial contra o crime que acontece aqui no Oceano Índico, em pleno Oceano Índico, numa embarcação, ou o crime que acontece aqui em território italiano, ou um crime que acontece aqui no espaço aéreo sobre Honduras, nenhum desses crimes ficará imune a nenhuma jurisdição. Haverá uma jurisdição apta, como nós já sabemos. Mas as provas precisam ser alcançadas também, porque as provas podem estar em outra jurisdição, sobretudo neste articulado, neste emaranhado de relações internacionais que é intermediado pela internet, que nos une aqui agora, no meio dessa pandemia, e que une o mundo inteiro, inclusive para o crime, para a prática de crime. Então, evidentemente, a prova ela pode estar aqui ou pode estar acolá. E se ela estiver ali ou acolá, e o acusado não estiver aqui, estiver lá, é preciso que nós tenhamos instrumentos para alcançá-lo, ao acusado, alcançá-la, a prova. De modo a que a prova venha para esta jurisdição apta e o acusado tenha a sua custódia entregue ao Estado que tem a jurisdição apta, ou que exerce aptamente a jurisdição sobre o evento que aconteceu sobre o espaço aéreo de Honduras, ou o evento que aconteceu numa embarcação indiana que navegava o Mar do Sul da China, ou que se deu em território europeu, ou aqui em nosso território brasileiro. Então, a cooperação internacional é essencial nesses marcos normativos. E é essencial por quê? Eu vou pular esse. É essencial por quê? Porque, vejam, os Estados Unidos tentaram soluções unilaterais com essa lei dos anos 70, por exemplo, a RICO Act, a lei de racketeering. Nós podemos chamar isso a lei de atividades mafiosas ou lei de extorsão. Né? Vocês que gostam de filmes americanos de policiais, vocês já devem ter visto a aplicação dessa lei no cinema, né? No enfrentamento da máfia, de organizações criminosas de tipo mafioso. Essa lei não foi suficiente. Aí, naquele mesmo período, veio uma alteração da lei de segredo bancário nos Estados Unidos, veio a famosa guerra às drogas de Nixon, aqui, que eu já mencionei, né? Veio a lei de 1986, que nós já conhecemos, veio a DEA, Agência Antidrogas dos Estados Unidos, que atua transnacionalmente, e aí, finalmente, vejam que muda de cor, o que é azul é Estados Unidos, o que é cinza é atividade global, atividade coletiva internacional. Veio a Convenção de Viena. E o que é a Convenção de Viena? Esta Convenção de Viena, porque há outras tantas, né? Convenção de Viena de 61, 63, 69, 86. Convenção de Viena de 88, é a que nos interessa hoje, é a Convenção de Viena sobre o narcotráfico. Essa convenção foi extremamente influenciada pela legislação americana de 2 anos antes. E vocês vão notar isso daqui a pouco, com muita clareza. Vejam que, no mesmo ano, o Brasil aprova a sua Constituição. E o verde é Brasil. Tudo que está em verde é Brasil. E o Brasil também foi influenciado por aquela concepção que vicejava na Conferência de Viena sobre o narcotráfico e aquilo que já vinha da legislação norte-americana. E nós fomos influenciados como? Basta que vocês vejam na Constituição qual é o tratamento penal que a Constituição dá ao narcotráfico. Se não é mais rigoroso do que o que é dado a qualquer outro crime. Basta que vocês se lembrem que o narcotráfico, no texto original da Constituição, era o único crime que aparecia lá no artigo 243 como passível de ocasionar um confisco patrimonial de imóveis rurais que fossem utilizados para plantação de maconha. Só depois, se não me engano, em 2014, é que se introduziu ali também o tráfico de pessoas. Então, naquela época, 88, se você tivesse trabalho escravo numa fazenda no interior do Brasil, como há até hoje, isso não resultaria no confisco da propriedade. Mas se você tivesse 50 pés de maconha, sim, resultaria. Se um brasileiro naturalizado cometeu narcotráfico, ele pode ser extraditado, não importando se o crime de narcotráfico aconteceu antes ou depois da naturalização.
tratamento mais rigoroso do que é dado aos outros brasileiros naturalizados, que só podem ser extraditados em um marco temporal diferente. Então, há vários itens do texto constitucional original que mostram que a concepção estrutural do enfrentamento ao narcotráfico no Brasil em 1988 deriva daquela política criminal que era gestada no âmbito das Nações Unidas naquele instante e também do fortalecimento da política norte-americana de guerra contra as drogas dos anos 70 e dos anos 80. O que é que acontece 2 anos depois de Viena? Vem a criação do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro. Mas por que isso surge? Isso surge por causa de Viena. E a gente vai entender por quê. Aí, 10 anos depois da Constituição, vem a nossa primeira lei de lavagem de dinheiro. Nossa primeira lei de lavagem de dinheiro vem pouco mais de uma década depois da primeira lei do mundo de lavagem de capitais. Mas ela já não era uma lei daquele mesmo extrato, uma lei de primeiro nível. Era uma lei já de segundo nível, uma lei já mais avançada do que a primeira legislação norte-americana, né? Que acabou avançando ainda mais em 2012, quando nós passamos a ter uma lei de terceiro nível. Mas isso sempre percorrendo um caminho, uma trajetória, sob a influência do direito comparado e do direito internacional, ou seja, sob influência do regime jurídico internacional contra a lavagem de capitais, como ficará mais fácil de ver agora. Para que fique claro quais são as leis de primeira, segunda e terceira geração, as de primeira geração só se ocupavam do narcotráfico. E se estivéssemos nos anos 30, essas leis de primeira geração da lavagem de dinheiro se ocupariam do comércio de bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, uísque, tequila, gin e cachaça e o que mais se beba, né? Nas leis de segunda geração, como foi a nossa original de 98, havia uma lista de crimes graves. E a de terceira geração, qualquer crime. Essas leis de terceira geração, elas são as preferidas hoje do regime jurídico internacional, do regime jurídico universal contra a lavagem de capitais. Mas onde tudo começou, do ponto de vista do direito internacional, tudo começou com a Convenção de Viena de 88, que é, do mesmo modo que a lei americana de 86, uma legislação internacional antidrogas. Essa lei antidrogas que cobre, vejam só, todo o planeta, com exceção de alguns territórios na África aqui, Sudão do Sul, e aqui o Chifre da África, e algumas poucas regiões do Pacífico, né? do Oceano Pacífico, aqui mais um país aqui, alguns outros territórios muito pequenos na Polinésia, Micronésia, etc. O mundo inteiro é signatário da Convenção de Viena sobre o narcotráfico. O que isso gera? Isso gera o quê? Aquele reticulado que eu expliquei. Em toda parte, há jurisdição. Em toda parte, há jurisdição. Em toda parte, ainda que eles não sejam parte da Convenção, não significa que não existam leis antidrogas nesses países, né? Em toda parte, haverá o quê? Haverá regras especiais de processo penal. Em toda parte, haverá regras que viabilizem a cooperação internacional contra o narcotráfico. Aqueles 4 vetores que nós já examinamos. Isso resulta em quê? Resulta de quê? Resulta desse primeiro marco aqui, ó, do artigo 3º, parágrafo 1º, número 1, como queiram, letra B da Convenção de Viena de 1988, que entrou em vigor para o Brasil em 1991. Tornou-se, então, lei federal ordinária, força de lei federal ordinária, é um tratado de cunho penal, não é um tratado de direitos humanos, evidente, e por isso o status é inferior ao de normas constitucionais ou normas supralegais. Tem um nível de lei federal ordinária e nos impôs esta convenção, porque nós nela ingressamos voluntariamente por decisão do Estado brasileiro, dos representantes eleitos do Estado brasileiro, o Presidente da República e o Congresso Nacional, incorporaram, porque quiseram, este documento ao ordenamento jurídico brasileiro. Ele passou, então, a trazer um mandado ao legislador, um mandado expresso
de criminalização. E vocês podem notar perfeitamente aqui, ó, cada uma das partes, cada um dos Estados-partes, adotará medidas necessárias para caracterizar como delitos penais. O que significa isso? Tipificar. Traduzindo ao português, que isso aí não está em português, né? É uma língua que parece com português, mas não é. Seria tipificar ou criminalizar. Em seu direito interno, quando cometido intencionalmente, internacionalmente, a conversão, vejam só o que é que ele diz, o texto. A conversão, a transferência de bens, vejam que é umas palavrinhas já que nos fazem pensar em lavagem de dinheiro. Ó. Ocultar, encobrir, a origem ilícita dos bens, vejam aqui de novo, ó. Ocultação, encobrimento, da natureza, origem, localização, destino, movimentação ou propriedade verdadeira dos bens. Onde é que a gente vê isso no direito brasileiro? Nós vemos no artigo 1º da Lei 9.603/98, que é uma decorrência desta obrigação internacional. Então, o que é o artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais? O cumprimento pelo Brasil daquele tópico número 1 dos mandados internacionais, dos regimes jurídicos internacionais de proibição. É o cumprimento do dever de criminalizar. E, em sequência, vem o dever de assumir jurisdição territorial e extraterritorial. Onde é que está isso? No artigo 7º do nosso Código Penal. No terceiro lugar, vem o dever de legislar sobre obtenção de prova. Onde está isso? Na Lei de Drogas. Onde está isso? Na Lei 2.850. Onde está isso? Na Lei 9.296 de 96. Onde mais? No Código de Processo Penal, evidentemente. Então, o Brasil tem esses instrumentos processuais que se prestam à investigação e à persecução da lavagem de capitais e nela própria. Ela própria faz referência a alguns mecanismos e instrumentos de persecução, não só criminal, mas de persecução patrimonial, porque o que interessa, sobretudo, na lavagem de capitais é aquela cifra, o cifrão, a libra, o dólar, o iene, o yuan, o real, o euro e todas as moedas em que se comete crimes, e todas elas se comete crime, inclusive em Bitcoin, né, das moedas modernas. Então, a origem está demonstrada, né? É como se diz em matemática e física, CQD, como queria demonstrar. Mas não é só isso. O Brasil continua sofrendo, e depois disso sofreu outros tantos influxos do regime jurídico internacional exatamente nesse segmento. Como vocês podem ver aqui, a nossa lei de 1998 foi alterada em função de uma outra convenção, a Convenção da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o Tratado Internacional firmado em Paris, em 1997, que determina que os Estados-partes, o Brasil entre eles, criminalizem a corrupção transnacional de funcionários públicos. Então, num negócio, olha só a globalização de novo, num negócio de comércio exterior, se uma multinacional corrompe aqui um funcionário público brasileiro, ou se uma multinacional brasileira, nós já tivemos um episódio muito evidente em que isso aconteceu, apesar de muita gente dizer que não aconteceu nada, aconteceu, corrupção no Brasil, e empresas brasileiras corromperam aqui e fora daqui, e essa empresa se chamava Odebrecht, ela corrompeu em vários lugares no nosso continente, vários países do nosso continente, e também fora do nosso continente, na África. Isto é corrupção regulada pela Convenção da OCDE de 1997. E, por uma lei de 2002, que mandava cumprir essa convenção, foi alterada a lei de lavagem de dinheiro na época, para que nela, que ainda tinha uma lista, fossem listados também os crimes de corrupção de funcionários públicos estrangeiros, né? Isso se vê muito claramente aqui nela, 10.467 de 2002, promulga a convenção, dá efetividade ao decreto que promulga a Convenção de Paris de 1997. Né? E o que é que essa lei fez? Ela introduziu no Código Penal um novo capítulo, que é o capítulo dos crimes, é o capítulo 2A, dos crimes contra a administração pública estrangeira, que não estava lá. Passou a estar lá por causa de uma convenção, Regime Jurídico Internacional Anticorrupção. Mas esse regime jurídico internacional anticorrupção é dependente do regime jurídico internacional
anti-lavagem de dinheiro. E é por isso que esta mesma lei mandou, no artigo 3º, que o artigo 1º da nossa lei de 1998 passasse a vigorar com esta redação. Era uma lei de segunda geração, lembrem, uma lei de segunda geração, havia ainda um rol de crimes, e entre esse rol de delitos estavam os delitos mencionados pela Convenção de 1997. Então, caminhando para o final, o que é o regime jurídico internacional anti-lavagem de dinheiro? É isso que nós vimos funcionar há pouco, uma percepção político-criminal de que uma certa conduta merece ou deve ser reprimida universalmente, porque fere bens jurídicos universais ou bens jurídicos que são universalmente tutelados pelas ordens jurídicas internas, mas ordens jurídicas internas que, em função das suas soberanias, são descoordenadas e que dependem, portanto, de coordenação e dependem de uma legislação uniforme que será trazida pelos tratados. Os tratados, então, nos servirão como trilho para o maquinista, uma alegoria que eu sempre gosto de usar, para deixar claro que o tratado é aquilo que deve ser cumprido segundo aquele brocado pacta sunt servanda, que não é só um princípio geral do direito internacional, como também é uma regra de direito internacional público constante da Convenção de Viena de 1969, outra Convenção de Viena. Ao lado desse marco normativo que é rígido, que é impositivo e vinculante, nós temos a soft law internacional, que nos servirá de farol nessa navegação. Não é algo que é obrigatório seguir, mas é algo que é prudente seguir. Como o farol, é prudente que o navegador siga o farol ou siga a carta náutica a fim de não encalhar ou de não naufragar se arrebentando contra um recife de coral ou adernando a sua embarcação num banco de areia. Então, esse soft law internacional também orienta a formação do direito interno, não só no campo da lavagem de dinheiro, mas em outros campos. Basta que nós pensemos, por exemplo, nas regras de Mandela e nas regras de Bangkok, que produziram já tantas alterações no direito interno brasileiro em relação ao tratamento de presos e de presas, né? Mandela, presos em geral, e Bangkok, presas, mulheres, especificamente. A mesma coisa aqui no campo da lavagem de dinheiro, fazendo com que a soft law integre um bloco normativo que é dual, interno e internacional. E esse bloco normativo dual, vocês podem enxergá-lo assim, ou enxergá-lo como um monolito. Eu prefiro enxergar como um monólito, como um bloco apenas, a partir da teoria de kelseniana, de que existe uma só ordem jurídica, numa perspectiva monista, um monismo que pode ser aí um monismo internacionalista, com a supremacia da ordem jurídica internacional, ou um monismo nacionalista, com a prevalência da ordem jurídica nacional. Para mim, a essa altura, esta questão se resolve quando nós enxergamos o que os tribunais têm dito a respeito dos tratados internacionais. Hoje mesmo, ontem, o STJ adotou uma decisão, não sei se foi ontem ou hoje, fazendo valer, dando vinculatividade, executoriedade a uma medida cautelar da Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito de temas prisionais. Como em outras oportunidades, o Brasil também já reconheceu esta sua sujeição a documentos internacionais aqui vigentes. E por quê? Porque esses documentos internacionais, eles integram a nossa ordem jurídica porque quisemos. Porque quisemos. Vejam o paradoxo. Soberanamente quisemos. Quisemos como? Por burocratas brasilienses? Não. Pelos eleitos. Foram os eleitos que assim o quiseram. Os eleitos que tornaram-se presidentes da República, os vários presidentes da República, os eleitos que se tornaram senadores e deputados federais. Foram esses que manifestaram ou que compuseram a manifestação da vontade brasileira e internacional da República Federativa do Brasil no plano internacional, tornando pacta sunt servanda, uma obrigação internacional do Brasil, o cumprimento desses tratados
gostemos deles ou não. Né? E se não gostamos, saímos deles ou neles não entremos. Mas não diga que são imposições globalistas, porque isso é uma inverdade, é uma infeliz percepção, ou talvez uma ignorância do cenário, porque, na verdade, isso resulta unicamente da vontade do Estado, deste Estado soberano, e não de uma imposição qualquer. Pode resultar de conjunturas político-institucionais, pode resultar de necessidade de interações e de integrações internacionais, pode resultar da necessidade de convivência e de segurança. E para a segurança, muitas vezes, nós temos que ceder algumas liberdades, como acontece no plano interno. E para a segurança global, muitas vezes haveremos também de compor situações que devam ser solucionadas coletivamente, sem que haja uma soberania que se sobreponha às outras, e esse é um cenário ideal, um cenário da igualdade das nações. Então, esse bloco normativo é formado por tratados internacionais, esses vários tratados, alguns dos quais eu não mencionei, mas aqui estão listados, como a Convenção de Mérida contra a corrupção, e também de normas de soft law, né? Normas flexíveis, ou quase direito. Né? E isso resulta da produção normativa de organismos internacionais, não de organizações internacionais, de organismos internacionais que labutam nesse cenário de construção do bloco normativo anti-lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que os Estados têm que se apoiar e cumprir, se apoiar uns aos outros e cumprir as obrigações convencionais. Essa aqui é a obrigação convencional da ANCAC, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que manda criminalizar a lavagem de dinheiro no artigo 23. E está aqui o artigo 23. Cada Estado parte adotará as providências legislativas para qualificar como delito, de novo, aquele português troncho, que é tipificar aqueles verbos, ocultar e dissimular a verdadeira origem, natureza, situação, disposição de bens, direitos e valores que sejam oriundos de quê? Dos crimes da Convenção. Quais são os crimes? Entre eles está a corrupção. E assim por diante. Isso aparece também em outros documentos internacionais que eu não vou mencionar. E, então, o que é que acontece? Surge naquela Convenção de 1997, artigo 7º, que já foi cumprida pelo Brasil desde 2002, surge na Convenção de Barbados, que é a Convenção Antiterrorismo, que também nos obriga a criminalizar, desde 2005, o financiamento do terrorismo e as práticas relacionadas ao terrorismo. E, claro, o último ponto é o ponto da soft law. Soft law, que é construída pelo GAFI, pelo Grupo de Ação Financeira Internacional, e não é GAFI, é GAFI, assim que pronuncia, muita gente diz GAFI, se quiserem pronunciar FATF também, que é a sigla em inglês, né? Sigla em inglês para Financial Action Task Force, e aqui a sigla em francês para o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, que congrega o quê? Congrega unidades de inteligência financeira, como o COAF, como o nosso COAF, que tem um papel preponderante nessa articulação internacional, não no campo das normas obrigatórias, mas das normas de quase direito, que são essas soft law, que são as recomendações do GAFI, as chamadas 40 recomendações, que se apresentam no campo das políticas públicas anti-lavagem de dinheiro, não só políticas públicas de repressão criminal, mas também de prevenção, não só políticas públicas de construção do marco normativo criminal e processual penal, mas também de direitos administrativos, ou seja, esse marco ele constrói dentro de cada uma das soberanias o direito penal, o direito processual penal, orienta a construção do direito administrativo, do direito financeiro, do direito bancário e das regras de compliance, das regras de prevenção e proteção do mercado. Nós temos também, dentro dessas mesmas recomendações 40, além das regras de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, as regras de prevenção e repressão ao financiamento do terrorismo. E aí isso nos levaria a uma discussão para outro dia sobre a lei antiterrorismo, a lei 13.260, e uma lei tão importante quanto ela, que é a lei complementar antiterrorista, a lei 13.810 de 2019. E o terceiro aspecto, que para mim é assustador, é o que se pode fazer hoje em terrorismo e em crime organizado, com o que se chama de
Weapons of Mass Destruction, armas de destruição em massa. Armas de destruição em massa. Armas sujas que nos fazem depender fortemente daquilo que os militares do mundo inteiro conhecem como defesa QBRN, contra armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Então, imagine organizações criminosas e organizações terroristas tendo à disposição artefatos químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares para atacar populações civis. Então, essa é uma preocupação também da construção do marco normativo prevencionista e repressivo contra essas condutas de modo uniforme, porque esse é um problema universal, já não é um problema local. E, então, fechando, fecho com este slide em que se evidencia que essas 40 recomendações preconizam a prevenção dessas práticas, pretendem que os Estados criminalizem essas mesmas condutas de modo semelhante ao regime jurídico vinculante, articulam também a cooperação internacional, sobretudo entre as unidades de inteligência financeira como o COAF, e instrumentalizam ou viabilizam ou estimulam a instrumentalização no campo da obtenção da prova e da investigação das estruturas estatais, não só para a elucidação dos crimes, como para a captura de foragidos e, evidentemente, para a recuperação de ativos. No final das contas, para alcançar os objetivos de fortalecer a integridade do setor econômico, alcançar segurança jurídica e segurança pública. Com isso, eu devolvo a palavra ao nosso querido professor Leandro Ramalho e fico à disposição para o debate. Doutor, eu estou impressionado, a palavra é essa, porque não foi uma palestra, foi uma aula do mais alto nível, mas com uma didática que o meu aluno aqui do primeiro período, como o egresso, o profissional do direito, conseguiu compreender e está fascinado. É só olhar aqui do lado, a cara da Raquel, que é louca com direito internacional, está até aqui, sabe, os olhos brilhando, olha a cara dela. Está todo mundo impressionado. Então, eu sabia que ia ser um sucesso. Fica aqui o meu eterno agradecimento, gratidão mesmo, pelo aceite, prontamente o aceite, e pelo show que o senhor deu. Realmente, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta só, porque não é minha área, apesar de eu ter entendido tudo e achado fantástico. Essas armas de destruição em massa, existe a informação concreta que facções terroristas possuem essas armas e pensam em utilizá-las no futuro próximo ou no futuro incerto? Existe essa informação? Para responder essa pergunta, professor Leandro, basta que a gente lembre como aconteceu há alguns anos no Brasil, em Goiânia, uma cidade perto de vocês e perto de nós aqui em Brasília, aquele acidente do Césio 137. O impacto que pessoas que eram catadores de lixo produziram em si mesmas e naquela coletividade pelo simples fato de manipularem um artefato que está em todo lugar, está nessas clínicas todas que nós temos que empregam artefatos radiativos, substâncias radiativas, no caso, era um dos elementos radiativos da nossa tabela periódica, que era o césio, né? Então, imagine uma organização terrorista, uma organização criminosa que procurasse produzir o que eles chamam de dispositivos improvisados, explosivos improvisados. Tem uma sigla em inglês para esse tipo de dispositivo, e ele é muito fácil de produzir. Imagine que um dispositivo improvisado como esse fosse colocado para explodir no estádio de futebol. Ou que não fosse teoria da conspiração, que alguém criou um vírus, e um vírus letal pudesse ser produzido, como pode, de fato, ser produzido em laboratório, por qualquer cientista. O cientista pode ser arregimentado por uma organização criminosa, uma organização terrorista, e esse vírus fosse espalhado, altamente letal, pudesse ser espalhado por um dispositivo explosivo num shopping center. O que é que impede isso acontecer? Nada impede que isso aconteça. Nada. Então, é por isso que há uma preocupação, por exemplo, com estados falidos, com o que aconteceu não só com estados falidos, mas com estados que passaram por graves crises políticas, como que se deu com a União Soviética,
com a perestroika e a glasnost, ao final dos anos 80, ainda com Mikhail Gorbachev, quando grande potencial bélico antissoviético ficou fora de controle do Estado russo, ou do Estado ucraniano, ou do Estado das ex-repúblicas soviéticas que se dissolveram, e esses armamentos puderam ingressar no mercado clandestino, no mercado marginal de armas, né? Então, isso pode acontecer com armas pesadas, isso pode acontecer com instrumentos que são utilizados pela indústria bélica, que são desenvolvidos pela indústria bélica, e é por isso que é essencial que nós estejamos todos precavidos e mobilizados para impedir que esse dinheiro sujo viabilize essas práticas. Então, o papel do GAFI, o papel do COAF, é um papel de prevenção, antes de chegarmos à etapa da repressão, é um papel prevencionista para que não se chegue à necessidade de termos que contar corpos em atentados terroristas ou atentados com armas de destruição em massa. Perfeito. Eu não vou perguntar ao senhor se o senhor acha que porque aí vão falar que eu estou trazendo a teoria da conspiração, não vou trazer essa pergunta para o senhor aqui, não, né, em relação ao coronavírus, etc. Mas eu vou mudar a pergunta. O senhor acha possível que uma organização criminosa contratada por um determinado estado ou estados, ou enfim, crie um vírus letal, como o senhor mesmo começou a falar, do tipo do coronavírus e que tome proporções mundiais, como aconteceu? Professor Leandro, basta pensar na nossa lei de biossegurança. Nós temos uma lei de biossegurança, por quê? Porque existe uma lei que procura regular a produção do ponto de vista comercial, do ponto de vista científico, para pesquisas científicas ou para pesquisas comerciais, de organismos geneticamente modificados. Por que nós temos uma lei de biossegurança? Exatamente porque hoje a engenharia genética é capaz de produzir seres que podem ter um impacto na natureza, podemos, por exemplo, criar plantas que não se reproduzem. Isso é uma das proibições que está na lei, né? Criar plantas que não se reproduzem, porque isso pode ter um impacto severo na flora, num certo segmento do meio ambiente. Então, se é possível criar pequenos organismos ou organismos mais complexos que tenham funções positivas, evidentemente é possível também criar organismos geneticamente modificados que tenham funções negativas e que tenham a capacidade de lesiva muito preocupante. Não só vírus, mas também bactérias, né? Com isso, eu não estou apoiando nenhuma teoria da conspiração. Eu acho que este tema não é um tema de processo penal e de direito penal. Talvez seja um tema de direito internacional, talvez seja um tema interessante de responsabilidade internacional dos Estados soberanos por danos epidemiológicos transfronteiriços, mas talvez outra conversa, outro dia, a gente possa debater também. Na edição passada, o professor Valério Mazzuoli veio, né, participou com a gente, e a pergunta foi exatamente essa, se a China teria responsabilidade. A resposta dele é que ela demorou a comunicação à OMS, e por esse motivo ela errou. Isso, né? Mas que ele não acredita na teoria da conspiração. Essa foi a resposta dele. Eu também não acredito, já que se colocou, eu também não acredito, e eu acho que o grande tema aqui é perceber a importância do direito internacional para uma solução multilateral para este problema, tanto para o enfrentamento como para a questão das patentes, que está sendo discutida agora, né, por iniciativa do presidente Biden nos Estados Unidos e também pela própria OMS em alguns países como a Índia, e depois pensar-se em eventual responsabilização por omissão dos deveres de comunicação, isso é importante, dos deveres de comunicação ou do retardo dos deveres de comunicação que resultam do marco internacional sanitário, né, contra justamente essas ameaças epidemiológicas que venham de onde vierem, surgem naturalmente, não precisam ser criadas. Podem ser criadas, mas não precisam ser criadas. Basta que a gente lembre do Ebola, surgiu espontaneamente na África, do HIV, que também surgiu espontaneamente na África, do Zika vírus, que surgiu também espontaneamente, do MERS e tantos outros vírus que surgiram
e tantos outros que surgiram muito antes de nós surgirmos na Terra, eles já estavam por aí. Né? Professor. Vou passar a palavra para a professora Raquel Braga, que é da área de Direito Internacional. Qual a palavra, professora? Eu estou extremamente emocionada, porque dividir tela com uma pessoa que eu sigo há muitos anos e que eu sou profunda admiradora, esse cara, olha, a gente está diante de uma pessoa que já escreveu de direito constitucional, processo penal, direito eleitoral, ele tem um livro que eu sempre falo para os meus alunos, que eu adoro, que é o Resumo, pela editora Mizuno, adoro. Ele é didático, ele é bacana de ler. Acho que, nossa, eu tô assim, eu fico com dificuldade de tratar de um assunto de tamanha minha honra e emoção de dividir uma tela com o senhor, de verdade. Acho que o senhor é referência de inteligência, participa de professor no Gran Concursos, que eu também sigo, vejo sempre as lives, estou sempre vendo. Ele interage de uma forma extremamente didática do direito internacional com o direito processo penal, com o direito penal, que é uma coisa maravilhosa. Agora, eu não tenho perguntas a fazer, é só um comentário mesmo, né, que eu sempre falo com os meus alunos, né, e o senhor bem disse isso hoje, que nós somos adeptos a tratados internacionais, nós somos signatários de tratados internacionais, não é porque o mundo nos impôs. Isso não é fruto de uma hierarquia de um Estado perante o outro, isso é fruto de coordenação. Nós somos signatários de tratado porque o Brasil quis. Claro que a gente vive numa sociedade internacional que ela é descentralizada. Nós não temos um poder judiciário internacional do qual nós somos, nós, países, né, os estados devem se submeter sem o consentimento, né? Então, é difícil a gente não tem um poder legislativo internacional. A gente não tem, assim, um poder judiciário internacional, um poder executivo. Quem que manda em todo mundo? A gente não tem isso. Mas é difícil você centralizar poder, é difícil você centralizar normas se a sociedade internacional ela é descentralizada. Então, eu acho que isso é um grande dificultador. O senhor passou aí os países que não fazem parte de determinados tratados. Aí eles não são sujeitos, eles não precisam obedecer essa norma. Então, eu acho que é uma coisa assim, muito interessante é a sensibilização, né? Porque quem faz parte do Tratado Internacional não é o Brasil, porque o presidente da República quis. Somos nós, porque os tratados passam pelo crivo do Congresso, né? Seja com força de emenda, seja com força de lei ordinária, né? Então, assim, a grande questão que eu acho, né, é que, embora a gente queira que o crime de lavagem de dinheiro seja aplicado internacionalmente, né, os países só vão se submeter ao rigor da lei se eles se mobilizarem a ser signatário de tratado internacional que puna isso, né? Então, isso é uma coisa assim que também deve ser levado em consideração, né? Professora, agradeço muito, fico muito honrado pela sua... mas eu tô tremendo aqui. Fico muito contente. Teve um aí no seu, aqui o chat está falando, incrível palestra, esse material incrível pode ser disponibilizado para a gente? Eu vou passar para o professor Leandro, assim, com todo prazer. E agradeço muito sua generosidade. Eu sempre falo da existência do senhor para os meus alunos. Eu acho que é um evento assim que para a gente que está aqui no interior de Minas ter acesso, graças a Deus a informação nos proporciona isso. É de uma honra assim impactante. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Eu só quero dizer que eu concordo inteiramente com o que a senhora acabou de dizer. De fato, uma sociedade descentralizada, que não tem hierarquia. Quem sabe, com os séculos que virão, nós encontremos uma solução mais adequada do que essa, de escassa impositividade e executoriedade do direito internacional, que me parece mostrar
que o multilateralismo, como eu disse no início, o multilateralismo talvez seja o único caminho que nos reste diante de tantos conflitos, e o auxílio mútuo, né, na cooperação internacional, não só a cooperação jurídica, mas a cooperação para o desenvolvimento, seja o grande esforço que todos nós devamos exercer, né, como países e como cidadãos, para que a África não seja um continente abandonado em si mesmo, a América Latina não seja, o sul da Ásia não seja, e que todos esses conflitos um dia cessem, né? E o pressuposto do direito internacional é esse, né? É justamente a paz. Uma comunidade. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aos dois professores. Antes de passar para a professora Letícia, pergunta rápida, se eu acho que o senhor consegue responder ela muito rápido. Qual é o percentual que o senhor acha de responsabilidade da cooperação entre os estados para a resolução desses conflitos globalizados? Eu acho, professor Leandro, que a cooperação é fundamental. Não há como, fora da cooperação, e não estamos falando de cooperação jurídica, estamos falando de cooperação para a educação, cooperação para a ciência, cooperação para o desenvolvimento econômico, cooperação nos vários campos, né? Cooperação em todas as disciplinas, e cooperação em todas as atividades humanas, cooperação econômica, cooperação entre empresas. A gente está vendo aí a quebra de patente, né? Que os Estados Unidos estão querendo quebrar. Isso é uma cooperação enorme para o mundo inteiro, né? Quebrar a patente das vacinas. Perfeito, professor Raquel. E vejam, nós não teremos uma saída para a pandemia sem que essa saída seja universal. Porque pensem nos países pobres, se o Brasil está com dificuldade de ter vacinas, pensem nos países pobres da África. Esses países pobres da África poderão ser celeiros de variantes que serão variantes muito perigosas para a humanidade como um todo. Então, se um europeu vacinado for para lá, ou mal vacinado for para lá, ou não vacinado, porque existem pessoas que são contra a vacina, essa pessoa pode pegar uma variante perigosíssima em outro país, um país pobre, em que ainda não... 2023 não houve vacinação. 2024 a vacina ainda não chegou. E aí, como será? Então, essa solução tem que ser o mais rápida possível, e não será sem ajuda internacional que isso acontecerá. Perfeito. Eu vou passar a palavra rapidinho para a professora Letícia Braga para falar as considerações dela. Depois eu volto para o senhor e a gente encerra. Professor Vladimir, que aula! Eu, como todos aqui dentro dessa sala online, estou deslumbrada. Os alunos estão, assim, maravilhados, como todos nós, e que didática. Eu aprendi muito sobre o direito, né, internacional, sobre esse regime jurídico internacional, e só tenho a agradecer, né? Agradeço em meu nome, agradeço em nome de todos os alunos pelo conteúdo fantástico aqui disponibilizado. Reitero as palavras do professor Leandro, da professora Raquel, fiquei admirada, né, com a sua didática, com o trabalho aqui explanado. Muito obrigada, viu, professor? E meus parabéns, né, em nome de todos nós aqui. Muito obrigada. Agradeço muito, professora Letícia. Foi uma honra para mim participar do evento. Obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra para o senhor só para as considerações finais e depois a gente já faz o encerramento. Eu só quero agradecer mais uma vez ao professor Leandro, que me convidou, me deu essa oportunidade de conhecê-las pessoalmente, quer dizer, pessoalmente assim, né? E de falar para a Unipitã e me dirigir a essa comunidade acadêmica, e eu quero deixar meus contatos, né? Eu já deixei ali, acho que todo mundo conseguiu copiar. Espero que nós consigamos continuar esse debate e outros tantos debates em outras oportunidades. Fiquem bem. Doutor, satisfação mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, voltamos na palestra de 21 horas, tá bom? Muito obrigado, um abraço, doutor. Professoras, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Tchau, doutor. Tchau, gente. Professoras. Até daqui a pouco.